Glórias a Deus, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Já peço desculpas pela minha garganta, que não está nos seus melhores dias. Então, se eu tossir aqui e minha garganta falhar, os irmãos me perdoem. Quando o pastor Douglas me chamou, eu fiquei muito feliz com o convite, porque para a gente é um motivo de muita alegria, primeiramente, estar pregando a palavra de Deus. Isso é inestimável. Em segundo lugar, a gente encontra nossos amigos aqui. Em terceiro lugar, nossa família. É sempre uma oportunidade feliz estarmos aqui no meio de vocês. O pastor Douglas, ele me deu um texto, um tema, pastor, que os irmãos já ouviram, acredito, pelo menos umas 2, 3 vezes, né? Nesses dias. Gênesis 41, em seu versículo 52, por gentileza. Para ajudar o amigo aí de cima, eu estou na versão NVI, tá? A minha Bíblia. Gênesis 41, em seu versículo de número 52. Eu vou ler na versão de vocês aqui. Ao segundo, José deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra em que eu tenho sofrido, ou na terra da minha aflição, dependendo da versão aí. E eu fico imaginando, irmãos, eu olho um texto assim, e eu fico imaginando, como a pastora comentou ontem, a jornada que José teve que trilhar para poder chegar nessa afirmação. O que foi que José viveu, né? Ontem a pastora não quis entrar na história, mas hoje eu vou entrar um pouco mais em alguns pontos da história. Porque, como a pastora disse ontem, Deus não é o Deus de José. A história de José é linda, mas eu não quero contá-la, eu quero vivê-la. Eu quero que o Deus de José, ele também conte a história da minha vida. Vocês estão entendendo? Eu não quero ser apenas um olhar atento, eu quero ser participante dessa história. Porque a influência de Deus, ela precisa chegar na nossa sociedade também, não nos tempos de José apenas. A nossa história também precisa ser contada. Amém? Então hoje, eu me ative a pensar, como se eu pudesse perguntar para José o seguinte, falar: José, me conta, como foi a sua história? O que foi que você viveu? Que conselho você me dá, José? Para que eu possa chegar um dia, no futuro, e falar a mesma coisa que você. Ó, Deus me fez prosperar na terra que eu tenha sofrido, na terra da minha aflição. Primeiramente, eu gostaria de definir o que é o sofrimento. E eu gostaria de definir de 2 formas. Nós temos o sofrimento na obediência a Deus. Jessé, quem obedece a Deus sofre? Sofre. Já é a primeira verdade. E o segundo é o sofrimento na desobediência a Deus. Também sofre, aí sofre mais. Deus sempre interage conosco de alguma forma através do sofrimento. O sofrimento é sempre Deus batendo um papo com a humanidade, tentando nos dizer alguma coisa. O sofrimento, quando estamos longe de Deus, no pecado, ele é como se fosse um alerta. Quando você coloca a mão no fogo e você queima a sua mão, o teu corpo está te falando assim: tira a mão daí que você está se machucando. Da mesma forma, o sofrimento longe de Deus no pecado é Deus nos alertando: sai daí que você está se machucando. Mas esse não era o caso de José. Então, por que aqueles que estão em Deus sofrem também? O sofrimento nas mãos de Deus é ferramenta de evolução, ou própria ou de outros. O Cristo na cruz sofreu, sim ou não? Pecou? Não. Então por que sofreu? Porque através do sofrimento de Cristo, Deus evoluiu a humanidade de uma forma. Por que Paulo sofria? A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado, quase morreu. Foi sofrimento? Com certeza. Estava obedecendo a Deus? Estava. Por que sofreu? Porque Deus estava evoluindo a humanidade através do sofrimento de Paulo. Estevão, da mesma forma, a igreja perseguida, um mártir, o primeiro mártir da igreja. Sofreu Estevão? Sofreu. Deus estava evoluindo a humanidade. Porque depois do sofrimento de Estevão, a igreja foi dividida entre o mundo e a igreja cresceu. Deus usa o sofrimento também, é ferramenta de Deus.
A questão é que, para nós analisarmos o sofrimento de José especificamente, é muito simples, é só pegar a primeira parte do versículo. Porque Deus me fez prosperar. Quem desobedece a Deus em pecado não prospera. Se José prosperou, quer dizer que ele está obedecendo. Sofrimento na obediência. Deus estava usando a vida de José. O mais impressionante é que nós muitas vezes não nos atemos a entender os detalhes da história. Tirar da história lições para as nossas vidas. Porque, como eu disse, eu quero ver Deus nos meus dias, não nos dias de José apenas. Então eu preciso aprender com José o que foi que ele viveu, os caminhos que ele trilhou para eu chegar lá também. E eu tirei algumas lições. Para fazer uma longa história curta, eu não vou ler tudo. No capítulo 37, também como a pastora comentou ontem, José era um menino de 17 anos, quando começa a história dele. José, juntamente com os seus irmãos, ele apacentava os rebanhos do seu pai. Ele era um fazendeiro, ele cuidava dos rebanhos. José era um menino, como a própria Bíblia diz, que era amado pelo seu pai porque era um filho da velhice. Provavelmente existia uma diferença no tratamento, os seus irmãos tinham ciúmes. A Bíblia diz que depois do primeiro sonho de José, quando José sonha que os feixes de trigo se dobravam diante do feixe dele, os seus irmãos já não tinham mais como, já não era mais possível que seus irmãos conversassem com José de maneira normal. O que dá a entender que eles sempre eram grosseiros com José depois disso. A questão é que o sofrimento de José começa muito cedo, começa dentro de casa. Mas José não pecou, porque o sonho de José era um sonho dado por Deus. E José sofre, primeiro com seus irmãos. Então, após o segundo sonho, também lá no capítulo 37, não vou ler porque é longo, ele conta para o seu pai Jacó, ou Israel, né? O sonho dele. E Jacó repreende ele falando, quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos se dobrar diante de você? Mas tem um detalhe, Jacó tinha um olho atento que os irmãos de José não tinham. A Bíblia diz que Jacó fica pensando no que José tinha falado. Jacó repreende a primeiro momento, mas ele começa a entender. Jacó percebe que na vida de José tinha alguma coisa diferente, que não era normal. Então, como a Bíblia também diz no capítulo 37, um dia Jacó manda José ir aos rebanhos ver os seus irmãos, e José vai. E nessa ida, os seus irmãos veem ele de longe e falam, lá vem o sonhador. Quantos de nós também não somos vistos assim? Lá vem o sonhador. E aí, como a pastora também pontuou ontem, eles olham para José e falam, agora a gente dá um fim nele. Rúben intervém e não deixa. Porque Rúben queria salvar a vida do menino, porque Rúben sabia que o pai dele o amava. Então, os seus irmãos jogam ele numa cisterna, e a vida de José começa a mudar. Deus começa a usar o sofrimento de José, reparem o que eu estou dizendo, Deus usa o sofrimento de José para uma finalidade, e começa aí. Então José é jogado na cisterna, pelos seus irmãos, eles arrancam a túnica própria dele, que o pai tinha dado, mancham de sangue. A túnica provavelmente era cara, porque tinturaria naquela época era cara, não era coisa comum, e ela sendo colorida provavelmente tinha um diferencial. Então, eles mandam a túnica para o seu pai e falam, José morreu, resumindo. José é vendido para o Egito. E aí começa a nossa análise, a nossa história, no capítulo de número 39, eu gostaria que os irmãos abrissem para a gente ir acompanhando. Capítulo de número 39. José, um menino que era criado pelo seu pai, provavelmente de certa forma meio mimado, o mais novo, um dos mais novos, né, o penúltimo. Agora, José que tinha uma criação de pastor de ovelhas, José que era criado pelo seu pai como um menino dos seus olhos, se vê numa situação de cisterna, abandonado. Então José é vendido para o Egito como escravo, olhem a sua diferença, do menino da casa do pai, dos olhos do pai para escravo. O pai provavelmente cuidava de José, ele tinha uma boa alimentação, ele tinha uma boa vestimenta, agora não mais, que agora ele era escravo. Então, capítulo 39, versículo 1 diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Jessé, qual que é a questão do versículo 1? E eu quero tirar uma lição aqui do 1 e do 2.
a mudança de cenário de José, a gente lendo esse versículo, nós não percebemos. Não é uma mudança de distância apenas, porque era longe. Mas não foi, a questão da mudança de José não foi uma mudança geográfica. Foi uma mudança cultural. José chega no Egito, onde o Deus de Israel não existia, o Deus de Jacó não existia ainda. Ninguém conhecia Jeová lá. Não existia a influência de Jeová no Egito ainda. José era cuidado pelo seu pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel. E Jacó tinha dado as lições para José. José tinha uma moral divina desenhada por Deus através da história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa moral não existia no Egito. As lições que José aprendeu a vida toda foram confrontadas no Egito. Quando ele chega, ele conhece outra cultura, ele vê outros deuses, e ele está numa posição de escravo. Só que tem uma coisa que Potifar ainda não tinha entendido, que é o começo do versículo 2, que diz assim: o Senhor estava com José. A lição que eu quero tirar daqui é o seguinte: o primeiro ponto é, os ideais divinos devem estar conosco, independente da situação de onde estejamos. Quando nós saímos da igreja, irmãos, porque a igreja é uma comunidade, no momento que nós saímos do nosso convívio aqui da igreja, que nós viramos as nossas costas e vamos para uma faculdade, para uma escola, para uma empresa, os nossos ideais são questionados. Nós somos confrontados à nossa cultura, porque nós entendemos que nós não podemos pecar, que nós não podemos viver conforme a nossa própria vontade, e no mundo não é assim. Então, no momento em que nós formos confrontados pela cultura diferente, a nossa resposta tem que ser essa: o Senhor estava com ele. Não importa, irmãos, a mudança de cultura, quando o Senhor está conosco, e nós perceberemos que isso faz toda a diferença na vida de José. Então, no versículo 2, o Senhor estava com ele, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, quando Potifar olha, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia ele prosperar em tudo que realizava, ele agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Potifar olha, um oficial egípcio, um soldado, ele olha e fala: esse rapaz tem alguma coisa diferente. Deus é com ele, tudo que ele põe a mão vai certo, tudo que ele põe a mão, Deus abençoa e cresce. Então eu vou fazer o seguinte: joga tudo na mão dele. Potifar bobo, né? Se tudo que ele põe a mão dá lucro, então joga a casa inteira na mão dele. Vamos render esse negócio aí. Mas o que acontece, irmãos? Deus era com José. Em Romanos 8, 28, os irmãos não precisam abrir. Só puxa para mim, por favor, no data aqui. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Como é que José prosperou na terra do sofrimento dele? Deus era com ele, ele amava a Deus, então Deus guardava a vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José seria o melhor coach da história, né? 200% de aproveitamento. Chegou como escravo, em pouco tempo era administrador. Olha o up da vida do rapaz, né? Se fosse hoje em dia, ele escreveria um livro, né? De escravo administrador em 20 passos. O melhor coach da história. Está na Bíblia. Agora reparem, a vida de José tem um salto. Ele era escravo, ele virou administrador. Ele foi vendido dentro de uma cisterna. Agora ele já come do bom e do melhor. Ele já se veste do bom e do melhor. Ele já não tinha mais necessidades sociais. Por mais que ele era servo, provavelmente Potifar tinha uma boa condição financeira, era oficial do rei, oficial do faraó. Mas tem um problema: Deus não tinha separado José de Canaã para ser administrador na casa de Potifar. Deus tinha um plano maior para José.
O teu plano não para aí, José. Vocês entendem comigo que José poderia viver o resto dos dias dele como um administrador na casa de Potifar e estaria tudo bem? Estaria ótimo. Já, igual eu falei, 200% de aproveitamento, mas não. Por que quem obedece a Deus sofre às vezes? Porque o sofrimento nos evolui, como eu disse. Como é que José poderia chegar a ser governador do Egito se ele fosse administrador da casa de Potifar? Quando nós estamos muito parados na nossa posição, Deus usa o sofrimento para que nós nos movamos. Deus não é um Deus de estagnados. Deus é um Deus de movimento. Então, estava tudo bem na vida de José, de novo, José estava tranquilo na vida dele lá, como administrador. E aí Deus usa, como dizia a pastora ontem, a perturbada da mulher de Potifar. No versículo 11. Detalhe, no final do 6, fala assim: José era atraente de boa aparência, ele era um moço, provavelmente aqui, a Bíblia não fala, mas devia ter uns 20 e poucos anos. Se ele saiu de Canaã com 17, uns 20 e poucos anos aqui. José era atraente de boa aparência. 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Resposta de José: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser você, a não ser a senhora, porque você é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso contra Potifar? E reparem o que José coloca: e pecar contra o meu Deus. O problema não era apenas Potifar. Lembre-se que eu falei que na cultura egípcia Deus não existia, Deus Jeová para eles não existia. Então por que José ainda se preocupa? Porque a moral que José aprendeu em Canaã com seu pai estava com ele. O Senhor estava com ele lá. Eu não posso pecar contra o meu Senhor, porque a moral divina que eu aprendi negaria. E segundo, eu não posso pecar contra o meu Deus. Meu Deus importa para mim. Eu acho impressionante isso, que o menino que saiu de dentro de Canaã, foi vendido como escravo, ele tinha tudo para olhar e falar assim: aqui meu pai não está me vendo. Aqui os morais que meu pai me ensinou não fazem diferença. Eu não tenho família, eu sou sozinho. O meu Deus me abandonou. Ele tinha tudo para falar isso. Mas pelo contrário, eu não posso pecar contra o meu Deus. É impressionante. Outra coisa interessante, irmãos, lembre-se que por mais que José era administrador, José tinha sido vendido como escravo. Ele era servo. E naquela cultura era normal isso acontecer. Um servo serve para qualquer coisa. Se a mulher de Potifar quisesse usá-lo, podia. Em tese, né? A não ser que o Potifar tivesse bloqueado de fato. Não era tão estranha assim a história. Mas José nega também esse fato. José nega pecar contra Deus. Assim, versículo 10. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O que eu aprendo aqui? Segunda lição de José: conheça seus limites. Sabe onde você pisa. Meu senhor Potifar me deu todas as coisas, você não. E eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu tenho um limite social que foi o poder de Potifar, e eu tenho um limite divino que foi meu Deus que me deu. Só que ele não fica dando bobeira. Dia após dia ela insistia, e dia após dia ele evitava ela. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22, puxei para mim também, por favor, para não precisar abrir, porque o texto é longo. 1 Tessalonicenses 5:22. Consegue puxar aí para mim? Fique em paz, senão eu puxo aqui no celular. Foi? Afastai-vos de toda forma do mal, ou de toda aparência do mal. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu vou falar de homem porque eu sou homem, né, da minha classe. Todo ser humano, irmãos, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Ninguém peca na mesma coisa. Tem homens, irmãos, que são mais tendidos ao dinheiro. Tem homens que são mais atendidos a outros prazeres, carnais talvez. Tem homens que são pendidos para outras coisas.
Por isso eu tenho que saber onde eu piso. Sabe por quê? Porque quando você vai para uma faculdade, você pode ir, mas cuidado onde você entra. Cuidado com o tempo que você gasta, ficando sozinho com aquela pessoa que você sabe que não deve ficar. Cuidado onde você vai. Saiba onde você está pisando. Para os homens que são casados, fica com a secretária até tarde no escritório, sozinho. Olha, cuidado onde você está pisando. Fica dando espaço para o azar. José corria, dia após dia, ela ia atrás dele. José vazava. Não tem nada a ver contigo, mulher. Eu acho que se ele pudesse dizer, ele diria igual Jesus falou para Maria, né? O que tem eu contigo? Não tem nada a ver com você não. Me deixa em paz. Só que acontece no versículo 11. Um dia, ele entrou na casa para trabalhar. O rapaz estava trabalhando, fazendo suas tarefas. E nenhum dos empregados estava ali. Ela agarrou ele pelo manto e voltou a convidá-lo. Repare que primeiro ele é vendido pelos irmãos pelo manto do pai, né? Dos ciúmes. Agora pelo manto de novo. Acho que José não podia usar manto. Tinha algum problema errado com o manto dele. Ela agarrou ele pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido, para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Ela repetiu-lhe as histórias. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Tem uma observação aqui. A primeira referência, a referência mais forte, na verdade, da palavra hebreu, encontra-se exatamente no Egito. Chamando-se o povo de Israel de hebreu, acontece lá em Moisés, depois disso, no futuro. Hebreu não era até então não era um povo. Hebreu significava sem raça definida. Quando ela chama hebreu, ela está xingando José. Ela está falando, você trouxe esse escravo de uma raça que a gente nem sabe de onde veio. É um povo sem raça. Você trouxe esse cara que a gente não sabe nem de onde veio para cá e ele tentou me insultar. Ela ataca a moral de José. José era administrador. José tinha uma certa moral com Potifar. Ela ataca a moral dele. Versículo 19. Quando o seu senhor, Potifar, ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Estava tudo bem na vida de José. José não pecou. Só que Deus queria movimentar a vida de José. Deus tinha que tirar José de onde ele estava. E Deus usa o sofrimento. José sofre. Versículo 21. José ficou na prisão no final do 21. O que acontece no 21? Mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com José lá. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Vocês já viram preso cuidar de prisão? É só na Bíblia mesmo, porque só quando é abençoado por Deus. O carcereiro olha para José e fala: rapaz, não é que tudo que esse rapaz põe a mão prospera? Eu vou pôr ele para cuidar aqui também. Igual Potifar. Olhou e falou: vou pôr ele para administrar aqui também. E prosperou a prisão. José começa a tomar conta da prisão. 23, reparem. O carcereiro não se preocupava com nada, porque tudo que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele fazia. José está preso. Foi vendido como escravo, alcançou sucesso, virou administrador, foi traído, moralmente falando, se torna preso. Só que dentro da prisão, a moral divina que resplandecia em José fazia ele ser bem-sucedido. Irmãos, tem poucas coisas que vocês podem carregar na vida de vocês que vão fazer mais diferença do que a moral divina. A moral de Deus em nós faz toda a diferença em nossas vidas.
que nos transforma como seres humanos dignos. Porque gente errada tem em todo lugar. Tem gente ruim no Senado, tem gente ruim nas grandes empresas. O que nos diferencia dos outros é a moral de Deus em nós. O Senhor estava com ele. Vou pular também, irmãos, 40, senão não dá tempo. Então, a história que a pastora comentou ontem. José está preso. Deus vai lá e manda 2 caras para falar com ele. O padeiro e o copeiro do rei. Meu nariz escorrendo. Os 2 foram pegos em algum ato de traição contra o rei. A Bíblia não fala exatamente o que. Os 2 estão presos. Os 2 sonham. Através da vida de José, Deus revela o sonho dos 2. O padeiro vai para a forca, né? Morre. E o copeiro volta para a função dele. Deus restitui a função. O que acontece é que José olha para o copeiro e fala: lembre-se de mim quando você chegar lá, porque eu estou aqui preso injustamente. Eu não fiz nada para estar aqui. Versículo 23. Eu vou ler o 20, tá? 20. 3 dias depois, era aniversário do faraó, 40-20. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou. Obrigado, mãe. A mãe é para isso também. Casado, velho, barbado, pregando, e a mãe está dando lencinho. Fantástico, né? Eu cheguei aqui gripado, ruim. Cheguei em casa, minha mãe e meu pai falaram assim: você quer um remédio? Eu tomo um Tilenol. É assim. Filho é sempre filhinho, gente. Isso não muda, não. 3 dias depois, era aniversário de Faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição ao chefe dos copeiros, de modo que voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar. Eu errei aqui, foi enforcado. Como José lhe dissera em sua interpretação. Agora, o problema é o que acontece no versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Que lição que eu aprendo, a terceira lição que eu aprendo com José, irmãos, para alcançar aquele objetivo do capítulo 41, versículo 52. Tenha paciência. A Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Deus sabe o que faz. Nós não vemos, Ele vê. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu gosto de conjecturar. Eu não quero criar uma heresia aqui, mas vamos pensar comigo. Se José sai da cadeia antes do tempo, o que José ia fazer? Ia virar, sei lá, mendigo na rua do Egito? Ia voltar para Canaã, para a casa do pai? Ia gerar uma confusão com os irmãos dele, porque o pai acreditava que ele tinha morrido? Pensem na cena. O que aconteceria se José saísse da prisão antes da hora? O plano de Deus não seria completo. Porque Deus tinha um objetivo, a gente já vai falar sobre isso. Qual que era o objetivo de Deus? Deus tinha um objetivo. Então Deus usa o sofrimento de novo e segura José na prisão 2 anos. Ele preso, esperando o copeiro lembrar dele. Só que acontece uma coisa. Deus vai lá, a pastora também comentou ontem. Estou praticamente pregando paralelo a pastora aqui. Deus vai lá e dá um sonho para Faraó. Faraó sonha com as vacas gordas, com as vacas magras, com as espigas gordas e com as espigas magras. Só que no Egito não tinha mago bom o suficiente para entender o sonho de Faraó. Mas tinha lá um servo de Deus que entendia. No Egito não tinha ciência que resolvesse, mas na igreja tinha. Tinha um servo de Deus lá. Então o copeiro ouve essa história. O copeiro olha para o Faraó e fala: Faraó, é o seguinte, tem um cara lá na prisão que ele revelou meu sonho e funcionou. O Faraó já tinha perdido a esperança, porque ninguém resolvia. Então o Faraó fala: manda vir, chama esse cara aí. Quando o Faraó conta a história para José, José fala: vai acontecer assim, 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 assim. A resposta é essa. Digo mais, faça isso. A análise do teu sonho, Deus que me deu, porque ele fala que foi Deus, e a análise é essa: vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Eu te dou um conselho, José fala.
armazena nos 7 anos de fartura. José era administrador, gente. Deus usou os anos de administração de José para que ele aprendesse alguma coisa. Olha, é o seguinte, ô faraó, eu estou trabalhando na prisão já faz alguns anos, administrando a prisão, eu sei trabalhar com escassez de um recurso. Então, nesses anos de fartura, guarda os recursos para que quando vier os anos de fome, você tenha com que atender a população. José dá a resposta para o faraó. Depois disso, o faraó olha para os sábios do Egito e fala assim: quem é que pode fazer o que esse rapaz faz? Não tem outro que possa governar esses 7 anos de fartura para segurar os 7 anos de fome. José vira governador do Egito. Deus coloca José onde Deus queria que José estivesse. Deus usou o sofrimento de José até aqui para que ele atingisse essa posição. Então, José chega no capítulo 41, ele tem os seus 2 filhos, como a pastora disse ontem, Manassés primeiro, segundo Efraim. E aí ele chega nesse texto aqui. Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Deus usa o sofrimento de José para que ele seja próspero. Prosperidade não tem relação com financeira apenas. Prosperidade é estar bem em todas as áreas, irmãos. Porque não adianta você ter dinheiro na conta se a sua família está destruída. Não adianta você ter dinheiro na conta se a sua saúde não vai bem. Não resolve. Plenitude, irmãos, prosperidade só existe diante de Deus. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter família boa, não adianta ter saúde, se não tiver Deus no coração também não adianta nada. Prosperidade só alcança quem está com Deus. Então, depois disso tudo, José fala: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Mas aí a gente pode se perguntar, e eu estou finalizando, o horário já está indo. A gente pode se perguntar, por que Deus fez José sofrer tanto? José chega à posição de governador. Amém, legal, mas para quê? Irmãos, um dia Deus olhou para um cara chamado Abraão e Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve o seu nome mudado para Israel. As 12 tribos de Israel, inclusive são os 12 filhos de Jacó. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e essa promessa teria que se cumprir, porque a promessa de Deus não falha. E Deus sabia, Deus sabendo de todas as coisas, sabia que haveria fome sobre a terra. E Deus sabia que se ele não intervisse, a família de Jacó ia morrer de fome. Deus sabia. Então Deus coloca José como governador, lá no topo do palácio de Faraó, para que nos anos de fome, o pai de José, Jacó e seus irmãos, pudessem correr para algum lugar para ter mantimento. Só que o problema é, depois das 2 primeiras viagens dos irmãos de José, que José se mostra para eles, tudo a história, a fome continua, porque a Bíblia fala nos capítulos da frente, que os próprios egípcios começam a se vender como escravos para o faraó, tamanha era a fome. Se José não está no Egito, e se José não tira a família dele lá da terra dos cananeus, ia todo mundo morrer de fome e a promessa de Deus falharia. Qual que é o resultado da minha pregação aqui, irmãos? A conclusão da história. Deus usa o nosso sofrimento para uma evolução, ou não nossa, ou de toda a humanidade. Deus usou o sofrimento de José para que através da vida dele a história se cumprisse. Deus tem um plano, irmão, sempre tem. Por isso eu digo, quando sofrerem, analisem a situação. A Bíblia lá, se eu não me engano, em Coríntios, posso estar errado, fala assim: está alguém sofrendo, ore. Analise a sua vida, veja se não há em você nenhum pecado. É fácil, isso é fácil saber, compara com a Bíblia e vocês vão estar no caminho certo. Não estou pecando, estou sofrendo, Deus tem um propósito. Eu não sei qual é, mas Deus tem um propósito. Irmãos, eu não sei. É claro que o meu sofrimento não se compara com a história de José, enfim. Mas com certeza minha família sofreu quando meus pais vieram para cá. Eu não fiquei muito feliz com a história. Aí depois, para ajudar, veio minha irmã e meu cunhado. Eu falei: pronto, fiquei sozinho, americana. A gente sofreu, irmãos, não é bom, não é legal. Mas Deus tem um objetivo no sofrimento.
Minha família precisava estar aqui. Então, irmãos, Deus sempre tem um plano. Quer atingir essa frase que José teve? Eu te dou um conselho. Primeiro, entenda o seu sofrimento. Entenda ele. Segundo, tenha paciência no sofrimento. Porque, eu brinco, tem uma frase clássica minha lá na igreja, os membros da minha igreja conhecem, que eu falo assim: o sofrimento aproxima de Deus. Você quer ver alguém correr para Deus e sofrer? Sofreu, no outro dia está orando, é incrível. É rapidão. O sofrimento aproxima de Deus, irmãos. Tenhamos paciência no sofrimento. Conheçamos os nossos limites. E terceiro, esse é o mais importante na minha opinião, levemos as morais de Deus conosco. Deus tem que estar conosco onde estivermos, não importa onde. E aí, com a graça de Deus, pela misericórdia dele, quem sabe, daqui 60 anos, daqui 50 anos, alguém olha as nossas histórias e fala o seguinte: Deus era com ele, eu quero ser igual a ele. Os nossos netos, talvez, os filhos dos meus filhos, olhem para a minha história e falam: Deus era com meu avô, com meu bisavô, eu quero viver a mesma história que ele viveu. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu entrego a minha pregação. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir.